mês de abril é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista. E a gente veio até o ginásio de integração sensorial, vai bater um papo com a Renata Tosta, ela vai falar um pouquinho pra gente que muita gente já ouviu falar sobre o autismo, mas tem muitas dúvidas sobre o que é. Renata, explica pra gente então, pra gente entender o que é o autismo. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento e aborda dois principais domínios, então que é a comunicação social e as atividades restritas e repetitivas. A comunicação social está relacionada então com essa comunicação que a gente tem uma pessoa que fala e o outro que ouve e a conversa acontece. A conversa flui, né, Renata? Isso. Então, muitas vezes até tem crianças que apresentam a linguagem, eles acabam soltando palavras, mas isso não é uma comunicação social. Então, essa é uma das dificuldades. E esses comportamentos restritos e repetitivos, muitas vezes, estão relacionados com hiperfoco, estão relacionados com aquela dificuldade que a criança tem de sair da rotina, então tem sempre que fazer da mesma maneira, se sai uma coisinha ali do que estava acostumado, já não está conseguindo. Já muda a rotina. Isso, a rotina já fica mais trabalhosa ali para os pais, né? Então essa é a questão que mais pega ali na questão do diagnóstico do autismo. E quais são as principais causas? A gente sabe que não tem uma causa só, mas quais são essas principais causas que os pais eles têm que ficar atentos a esses primeiros sinais? Então, de causas, a gente entende que o transtorno do espectro autista é um multifatorial. Né? Então, tem as questões genéticas e também tem as questões que são dos fatores externos. Né? Então, tem a ver também com a gestação, tem a ver também com o processo do desenvolvimento ali infantil, depois do nascimento. Então, todas as questões do processamento sensorial daquela criança, das relações que ela vai tendo durante a vida. Então, o espectro ele é muito amplo, né? Até por isso que o nome tá dito assim, né, do espectro, que ele é muito amplo mesmo a questão do diagnóstico. Renata, explica para quem está assistindo a gente quais são esses primeiros sinais que os pais têm que ficarem atentos, que tem alguma coisa diferente com o seu filho e procurar, claro, um profissional. Pelo DSM-5, que é o nosso manual ali que fala um pouco sobre os diagnósticos, falam que a partir dos 36 meses já começa a apresentar os sinais e sintomas. Tem estudos recentes que já falam a partir dos 18 meses. Então, o que a gente observa nas crianças? Uma dificuldade nessa interação social, nesse contato olho a olho, muitas vezes bebezinhos que são mais difíceis de manejar, então crianças que ficam mais irritadas, que é aquela criança que é mais difícil de você ter um conforto, ou crianças muito apáticas, crianças que muitas vezes você tá lá, chama para brincar com você e não consegue corresponder, né? Então tem outros sinais também, então muitas questões sensoriais podem estar relacionadas com a questão do autismo, então andar na ponta de pé, crianças que têm dificuldade então com algumas texturas, ou crianças que têm dificuldades em responder também aos comandos que são dados a elas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho também com a Ana Paula, ela vai falar pra gente desses tratamentos que são tratamentos que a gente leva pro resto da vida, né, Renata? A gente começa desde o diagnóstico já feito e a gente leva esse acompanhamento, ela vai explicar pra gente como que funciona. Ana Paula, então explica pra gente um pouquinho sobre os tratamentos que vocês desenvolvem aqui no GIS. É uma clínica composta por terapeutas ocupacionais e fisioterapia. Então, vou falar um pouquinho sobre nós, terapeutas ocupacionais, o que nós trabalhamos. Nós trabalhamos aqui com a abordagem de integração sensorial. Crianças que apresentam diagnóstico de autismo, tem aí a nossa prática, nos mostra que 90% para mais apresentam disfunções de integração sensorial, que é um diagnóstico dado pelo terapeuta ocupacional, que são crianças que apresentam dificuldades com questões sensoriais. Então, textura, hiperreatividade auditiva, como esse corpo se movimenta no espaço, né, perante algum objeto. E não só crianças com autismo apresentam disfunção de integração sensorial. Disfunção de integração sensorial, ela pode ser um diagnóstico isolado, tá? Então, crianças com outros atrasos no neurodesenvolvimento ou que não apresentam e apresentam a disfunção de integração sensorial. Então, assim, a terapia ocupacional, ela trabalha com as ocupações humanas. Então, o que são as ocupações humanas? No meu dia a dia, como que eu me ocupo? Eu me ocupo da minha alimentação, do meu vestir, escovar os dentes, do meu trabalho, eu vou para o meu trabalho dirigindo, eu faço o mercado. E quando a gente pensa nas crianças, quais são as principais ocupações? São as ocupações de higiene pessoal, o brincar, a escola, né? Frequentar a escola, a socialização. Então, o quanto que essa criança, o quanto o atraso no neurodesenvolvimento tem impactado a criança, o desenvolvimento dela funcional nessas ocupações. Então, a gente vai avaliar a qualidade do brincar, como que é essa interação. A gente fala do brincar funcional, mas
todo brincar é funcional, depende do quanto aquela criança desempenha aquela ocupação. Então, como que é o brincar daquela criança? Ela interage com as outras crianças, ela pega aquele brinquedo, ela consegue planejar outras atividades, ou aquele brinquedo ela brinca sempre da mesma forma, falando assim do autismo, né? Algo que é comum. Claro. Então, ver a rodinha do carro, então aquele carro nunca vai para uma pista, aquele carro nunca pega uma frutinha e leva até o mercado. Então, alguns comportamentos restritos, né? E pensando nas atividades de vida diária, então como que essa criança tem desempenhado o vestir, a alimentação, a higiene, né? Ela auxilia nas etapas do banho, ela consegue comer sozinha, já utiliza garfo e faca, né? Tem dificuldade com aquelas texturas, então tá comendo, sempre tem que limpar, ou então... Exato, ou então tem uma dificuldade com essa alimentação, que restringe a quantidade de alimentos que ela ingere, quais as texturas, todos os alimentos têm sempre um padrão, então tudo que impacta no desempenho ocupacional da criança, do indivíduo, a gente direciona para intervenção de terapia ocupacional. A gente está numa sala, num outro ginásio, né? A gente estava lá embaixo, Sim. Vocês vão ver as imagens. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ginásio aqui na parte de cima. E cada brinquedo aqui tem uma função diferente para as crianças, né? Isso. Então, a abordagem de integração sensorial, ela trabalha os nossos sentidos. Então, quando a gente pensa nas sensações e nos sentidos, nós pensamos principalmente nos cinco principais, que é a visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar. Mas nós temos outros 3 que são responsáveis também pelo nosso movimento no espaço, que é a propriocepção, o sistema vestibular e a interocepção. Pensando aqui, explicando um pouquinho para vocês esses nomes difíceis. A propriocepção é o quanto eu me movimento, né? O quanto eu utilizo o meu corpo, os meus músculos, as minhas articulações para me movimentar. E o sistema vestibular é responsável pelo meu equilíbrio nesse espaço. Então a gente precisa integrar sensações não só de fora, as externas, desses 5 sentidos que a gente ouve normalmente, mas como as sensações de dentro do nosso corpo. E aí a sala, ela oferta, né, ela oferece, ela favorece que essas sensações sejam ofertadas de uma maneira mais adequada. Então vocês veem que a gente tem a parede de escalada, que a gente tem o escorregador, a gente tem os equipamentos suspensos, que são os balanços, mas não são balanços comuns, são balanços coloridos também, isso, né? com diferentes texturas, com diferentes sensações, que podem dar diferentes movimentos, tanto lineares quanto rotacionais, para que a gente consiga fazer uma base, né? Que a gente fala que os movimentos eles são refinados, mas nós somos seres sensoriais, então nós temos uma base sensorial, tátil, proprioceptiva e vestibular, que nos auxilia a integrar com outros sentidos e nos tornarmos seres funcionais. Então essa sala, o principal objetivo é que a criança, através da sua motivação intrínseca, vá realizando as atividades e nós vamos fornecendo essas sensações de maneira adequada enquanto ela brinca, né? Porque precisa ser motivador, precisa ser prazeroso para ela. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. E qualquer sinal diferente, com certeza você procure um profissional adequado.